Mas alguns feriados têm que cair no final de semana também, né? Aliás, esse ano de 2025, vários feriados estão caindo em final de semana, né? Exato. Este ano não foi daqueles melhores, né, na questão de feriados. Então, Vamos pensar pelo lado positivo, ano que vem vai cair na segunda. Isso, ano que vem vai cair, uns quantos vão cair assim no meio da semana. Bom, vereador, muito obrigado pela sua visita, atendendo o nosso convite mais uma vez aqui. Até fazia tempo que eu não te entrevistava, né? A gente não participava junto de um programa aí. Mas a gente vai falar hoje sobre esse tema que a gente até vinha debatendo agora com a Carla Roxo, que é presidente da ASIC, que diz respeito a essas discussões do que diz respeito ao Código de Posturas. Eu acho que a tua visita aqui hoje, como membro do Poder Legislativo Municipal, é importante para que a gente consiga explicar para o nosso ouvinte como é que os vereadores estão lidando com isso, né? Porque a função do vereador é justamente essa, ouvir todos os lados, né? Para que a partir desta união de opiniões a gente consiga formalizar um código de postura que ele venha atender à realidade do nosso município, né? Perfeito, Gil. A gente começou esse trabalho em maio já. A gente teve uma proposição que foi do vereador Vitor Azambuja, que queria a atualização do Código de Postura. A gente já teve em 2 legislaturas, já foi tentada essa atualização, mas sempre esbarra, sempre tranca. E aí ficou parado o trabalho. E por lá eu como faço parte de uma das maiores bancadas do Legislativo, junto com a União Brasil e o Progressista, o nosso partido me indicou para estar ali nesse grupo. E a vereadora Marisete pela União Brasil, o vereador Vitor pelo Progressista. Na votação que teve dentro da comissão, eu acabei sendo escolhido presidente da comissão. Vereadora Marisete é a vice, vereador Vitor é o relator, o secretário. E nós estamos trabalhando junto com o Poder Executivo, tem o representante ali, que é o procurador, Dr. César, e a secretária da administração, que é a Aline. Eles estão junto com nós, além dos nossos assessores, trabalhando nesse Código de Postura desde maio. A partir que nós criamos um esboço do Código de Postura, que é o novo, nós não adianta nós aproveitar uma coisa que estava ultrapassada. Então nós começamos a ver o que está sendo colocado em outras cidades, código de posturas novos, e aí nós começamos por ali embasar o nosso trabalho. E nós criamos um esboço e começamos a fazer reuniões temáticas com o pessoal da prefeitura, os técnicos primeiramente, o pessoal de vigilância sanitária, meio ambiente, os técnicos ali, os engenheiros da prefeitura, porque nós temos muita coisa que trata de edificações, né? Calçadas, enfim, o lixo. Nós temos polêmica, não é só a questão do comércio que nós estamos tratando, é todo. Pois eu gostaria muito da tua participação hoje, porque para que o nosso ouvinte consiga entender os outros aspectos, né? Porque o que ganhou força foi as discussões do que diz respeito às questões ligadas ao comércio. O comércio pode abrir nos domingos, não pode abrir nos domingos, o pet, o vendedor ambulante, o produto na calçada. Mas a gente conversou com a Carla sobre esse assunto porque é a presidente da SIC. Mas o que mais trata? Eu vou falar tudo que trata de algumas polêmicas, Opa. que são muitas que tem, que vai chamar atenção, eu acho que na terça. Primeiro, essa reunião de terça não encerra o trabalho. Isso é uma reunião que nós estamos fazendo para ouvir as pessoas que não foram ouvidas ainda. Isso é importante. Nós ouvimos, já eu falei, os técnicos da prefeitura, ouvimos os representantes da causa animal, ouvimos os representantes do Sindilojas e a SIC. Todo mundo está tendo a oportunidade de se manifestar dentro desse Código de Posturas. E nós não podemos deixar de fora o povo, o pessoal que trabalha no comércio, o pessoal que faz o nosso transporte coletivo, enfim, todos terão o seu espaço para se manifestar, fazer a sua sugestão, a sua crítica, e nós temos que acolher todos. Claro que nós não vamos ter condições de contemplar todo mundo que sabe. Alguém em algum momento não vai gostar tanto, outros vão ficar satisfeitos, talvez, com esse Código de Posturas. Mas criou uma polêmica muito grande na questão do comércio. Foi isso que deu um impacto maior. E eu, como vereador, não como presidente da comissão. Hoje eu estou como presidente, eu tenho que conduzir bem os trabalhos, não me manifestar muito, sabe, na minha posição, mas eu, como vereador Vinícius, eu tenho um compromisso assumido com o pessoal do comércio. Foi eleito pela comunidade, né? Eu fui eleito pela comunidade e na minha proposta, muitos não vão gostar do que eu vou dizer, mas na minha proposta, no meu diálogo que eu tive, eu visitei as lojas e eu não fui com um grupo de pessoas fazendo minha campanha, eu fui sozinho, conversando, fui muito bem recebido, inclusive por empresários aqui em Camaquã, e na minha visita eu me comprometi que eu ia lutar para essa pauta não
não ser colocada, que é a abertura aos domingos. Eu me coloquei ao lado deles, contrário à abertura nos domingos. Por quê? Então, porque eu vou colocar agora. Eu gostaria até para que o ouvinte consiga entender as suas justificativas. Hoje nós temos um debate muito grande, nós temos um enfraquecimento da família. Muita gente diz que é em defesa da família, que é a família. Mas, gente, não tem como tu ser em defesa da família se tu pegar e separar uma mãe de um filho, um pai de um filho. Como uma mãe e um pai vão ter uma convivência mais próxima do filho, vocês não vão conseguir mais ver o filho praticamente. Durante a semana, ele está na escola e os pais trabalhando. Chegam à noite cansado, pouco tempo vão ter ali para ficarem juntos. Aí nós vamos querer abrir o comércio no domingo, onde nós não temos uma escolinha, nós vamos forçar esse pai e essa mãe pagar para trabalhar, porque eles vão ter que pagar alguém para ficar com esse filho. Muita gente tem filho pequeno. Aí não vai ter uma escolinha, com quem que ele vai deixar? Muitas vezes a família alguém dos outros da família estão passeando ou alguma coisa, eles vão ter que pagar alguém para ficar com o filho. Bom, os questionamentos que eu vou te fazer agora é de uma pessoa que é neutra. Eu não sou nem a favor e nem contra a abertura. Mas é interessante eu te fazer algumas perguntas para que a gente consiga entender a tua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Hoje, nós temos um grande número de municípios brasileiros em que é permitida, não é obrigatório a abertura. A prefeitura não tem essa deliberação de dizer o Vinícius vai ter que abrir o comércio dele no domingo. Não. Mas a prefeitura ela pode dizer o seguinte, se o Vinícius quiser abrir, ele abre. Como é que funciona essa questão parental que você citou agora nesses municípios? Você chegou a visitar e entender melhor isso? Não cheguei, porque a questão de hoje tu pode abrir, tu não pode abrir, é o seguinte, se tu tiver uma lei que permita abrir, Gil, todos vão abrir. Porque daqui a pouco tem o lojista que tem a loja do lado que abriu e vendeu um produto que ele poderia ter vendido, que ele tinha um preço mais competitivo e ele estava fechado e vendeu no domingo. O debate que eu faço é que eu me coloco no lugar desses pais, dessas mães. Eu, como vereador, não estou trabalhando no domingo. Claro que eu atendo as pessoas que me ligam e coisas, mas eu não tenho necessidade disso. Não sou obrigado a fazer isso se eu quiser. Como é que eu vou propor um pai e uma mãe trabalhar? Tu imagina, Gil, que se tu fosse o funcionário do comércio hoje, tu e a tua esposa trabalhassem no comércio. Ela numa loja, tu na outra. Vocês trabalham no domingo. Aí a tua folga cai numa quinta, a dela cai numa terça ou numa sexta, sei lá. Vocês não vão se ver mais. Talvez, numa sorte, vocês vão combinar um dia da folga ser no mesmo dia e vocês conseguirem fazer um passeio. E o que diz mas talvez no dia da semana. Olha, hoje o que nós temos hoje é que é proibido no município o trabalho no domingo. Não, eu digo sobre a CLT, os direitos do trabalhador nessa questão. Ele tem que ter a folga, ele tem o direito da folga. E aí ele não pode e aí ele recebe uma remuneração a mais naquele dia? Isso, mas ele não pode ser conduzido à força a ter essa folga quando quiserem dar para ele. O domingo foi feito para o descanso. Mas ele pode fazer um diálogo com o empresário para ver um dia que daqui a pouco consiga conciliar com mas é difícil, familiar. Não existe isso, não tem como. Tu imagina, como eu estava te falando do exemplo, um pai e uma mãe, os dois trabalham no comércio. Um vai ganhar uma folga na terça, outro na quinta. É difícil dois comércios conciliar para aqueles dois dar folga no mesmo dia, não existe isso. Não existe. O domingo foi feito para o descanso. A maioria das pessoas que trabalham no comércio, principalmente as mulheres, elas não têm condição de pagar uma faxineira, uma doméstica para limpar a casa dela. Elas mesmas, às vezes, chegam cansadas no final de semana, procuram fazer aquelas lidas ali, ainda para depois sobrar um tempo para ter com a família. Com o comércio no domingo, Gil, não tem mais aquele almoço de domingo da família. Não tem, isso daí se perde. Tu não tem como receber uma visita na tua casa, tu não tem mais como visitar um parente numa festinha, que geralmente as festinhas são em finais de semana. Então, é um debate tão amplo, que nós não podemos, aceitar. Eu, às vezes, me envolvo em muita polêmica, na Câmara, porque eu tenho meu posicionamento. E, às vezes, esse posicionamento, algumas pessoas não gostam, mas eu tenho que entender. Uma, eu me comprometi com essa pauta. Duas, eu estou me colocando no lugar dessas pessoas que trabalham no comércio. Tu imagina tu trabalhando de segunda a segunda, sem saber, e dali a pouco, talvez vai pegar uma escala. Vai pegar uma escala que naquela semana tua folga vai ser na segunda, depois na outra talvez vai ser na terça, na outra vai ser na quarta. E aí vai indo e tu nunca tem, tu não pode te programar, assim, com a tua família, de fazer um passeio, de receber uma visita na tua casa, enfim.
Então, é muito grande o debate. O transporte mesmo no sábado e domingo quase não existe. Uma pergunta que chega aqui de um ouvinte aqui, que ela vai de encontro, né, quando ela fala no que diz respeito ao comércio. Farmácia. As farmácias hoje, o ouvinte está citando aqui que ela é um comércio. Sim. A farmácia, ela não está vendendo só medicamento. Antigamente eram as drogarias, né? Era só o medicamento. Sim. Hoje a farmácia, ela está vendendo um chocolate, ela está vendendo brinquedo, ela está vendendo eletrodomésticos. Hoje ela está... O ouvinte pegou e falou aqui sobre roupa. Eu não vi ainda roupa em farmácia, mas enfim. Não dá para duvidar, estou vendendo de tudo. E aí, então, a farmácia é um comércio. Exatamente. E essas farmácias funcionam todos os dias, inclusive no domingo. Como é que fica a tua avaliação sobre essa questão das farmácias, postos de gasolina, indústrias, porque existem indústrias que não podem parar. Na verdade... Como é que fica a tua avaliação? Essa questão do posto de gasolina e farmácia são produtos essenciais, né? Uma roupa tu fica um final de semana ou um eletrodoméstico sem comprar. Agora, o medicamento, se estiver doente, tu tem que comprar ele. A questão da farmácia vender outros produtos ou não é um debate que aí foge um pouco do nosso controle, mas teria que ser debatido, eu acho. Porque hoje no mercado não pode vender medicamento, mesmo ele tendo um farmacêutico. E eu defendo, já que a farmácia pode vender um achocolatado, pode vender um outro produto, até eletrodoméstico estão vendendo nas farmácias, tem eletrodoméstico vendendo aí. Sim. Então eu defendo que o supermercado, o mercado, poderia vender medicamento desde que tivesse um farmacêutico trabalhando junto com eles. É uma discussão que já está em voga há bastante tempo. Já está bastante. Então, não tem porquê eu acho que a farmácia está vendendo ali um eletrodoméstico, porque se eu vou na farmácia comprar um eletrodoméstico no final de semana, eu tenho que ir para comprar um medicamento. Porque a farmácia tem que estar aberta e o posto de gasolina são produtos que tu tem. Agora, uma roupa, um eletrodoméstico não precisa ser obrigado a comprar no final de semana. Aí, neste caso, você falou sobre itens necessários, né? Isso. Era obrigatório. Eu sou contrário, a farmácia está vendendo eletrodoméstico e produtos de mercado, assim, final de semana. Eu acho que então deveria ter uma regra, então, o final de semana é proibido, mas aí também não teria como tu proibir a venda desses produtos na farmácia, só comprar medicamento. É muito difícil, eu acho, que alguém comprar um eletrodoméstico ou um alimento numa farmácia. Eu acho que é mais medicamento mesmo, à noite e finais de semana. Eu entendi, você falou sobre itens essenciais. Essenciais, né? Por isso que a farmácia... essenciais. Com essa visão, você é a favor que os mercados abrissem todos os domingos o dia inteiro? Porque eles são itens essenciais também para a nossa alimentação e tudo mais. Aí você seria a favor que os mercados abrissem todos os domingos? Não, o mercado hoje já tem uma lei que é até o meio-dia e 30. Não sou a favor por causa do pessoal que trabalha ali nos mercados. Na verdade, tu está defendendo os funcionários. Já é exausto, eu sou em defesa dos funcionários. A gente sabe que o empresário é importante e não é isso que a gente quer dizer. Agora nós temos que ter um momento de descanso. Hoje mesmo, no próprio supermercado, ninguém mais quer trabalhar, Gil. Por causa da rotina de trabalho, sabe? É muito exaustivo, sabe? As pessoas trabalham ali até meia hora e saem dali exausto para ir para casa. A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas, primeiramente. Então o debate é muito grande. Hoje nós não temos escola no sábado e domingo, como eu falei. O transporte coletivo, que lá atrás, quando eu me levantei na questão de debater o aplicativo, a táxi e ônibus, todo mundo me questionava sobre isso. É contra trabalhar. Não sou contra trabalhar. Tem que ter regramento. Hoje o pessoal que vem trabalhar no centro, se ele não tem uma bicicleta, ele vai ter que vir a pé. Ou ele vai pagar um horror para vir trabalhar. Nós não temos mais ônibus. Cadê as linhas de ônibus que nós tínhamos ali? Nós tínhamos a empresa Puchalski, que tinha quantas linhas de ônibus da Viegas até o centro, lá da São Carlos, ali do bairro São Pedro, lá da Santa Marta. Hoje o pessoal, para trabalhar no centro, ele tem que gastar muito. Ou ele tem que chamar um aplicativo. E naquela época eu estava me levantando contra o transporte clandestino, que agora vai ser regrado dentro do Código de Postura. É outra discussão forte que nós teremos. Bom, aqui essa pergunta que eu vou te fazer, ela também diz respeito ao direito dos funcionários, né? Que você citou isso, a questão do descanso e tudo, mas não está relacionada ao Código de Posturas, porque seria ilegal se tivesse. Isso. Mas a questão da escala 5x2 está sendo bastante discutida, né? Aqui no nosso país. Você é contra ou é a favor? Eu sou a favor. Seriam 2 dias de folga por semana. Como é que eu vou ser contra se eu trabalho na escala 5x2? Eu trabalho como vereador, como eu disse. Claro, eu atendo, eu faço diferente. Se eu estiver viajando com a minha família no final de semana ou nas férias, as pessoas, os meus eleitores, as pessoas que entram em contato comigo, elas têm uma resposta. Eu atendo.
Muitas vezes acontece um problema de falta de energia elétrica no interior ou alguma coisa em relação que a pessoa está desesperada por alguma resposta urgente, precisa de um apoio de alguém que tenha conhecimento, alguma coisa para ajudar, eu atendo. Mas não sou obrigado a isso, entendeu? Eu trabalho de segunda a sexta. Se eu trabalho de segunda a sexta, como é que eu vou ser contrário a uma escala 5x2 das pessoas trabalhar de segunda a sexta? Não posso. Aí eu estou sendo contra eu mesmo. Então, se é para ser assim, trabalhar de segunda a segunda, vamos colocar a Câmara de Vereadores, vamos colocar a Prefeitura, vamos colocar todo mundo trabalhar para ver como é que vai ficar, né? Sou desse acordo. Eu não posso querer para o próximo uma coisa que eu não faço. Eu estava vendo aqui algumas participações de ouvintes, tá? E eu vou meio que fazer um resumo, porque muitas delas são parecidas, essas participações, tá? Você falava sobre o bem-estar do funcionário e tudo mais, o direito à família, o almoço e tudo. Alguns ouvintes questionam a questão financeira dessas famílias. Alguns aqui estão questionando aqueles que não têm dinheiro para comprar carne para fazer um churrasco no final de semana porque tem outras contas que precisam pagar primeiramente. E aí alguns estão apresentando como argumento aqui que às vezes aquele dinheiro, por mais que não seja tão relevante, considerando algumas outras questões, ele pode ajudar a incrementar o orçamento daquela família. E um outro questionamento aqui também é oferta de vagas de trabalho, que alguns ouvintes acreditam que a abertura do comércio aos domingos faria com que nós tivéssemos uma abertura de vagas. E um outro questionamento é que aqui citou o nome de uma empresa que eu não vou, não convém dizer aqui, mas de que uma grande marca de uma grande empresa a nível nacional, segundo essa nossa ouvinte, deixou de abrir uma loja em Camaquã, que iria gerar uma quantidade expressiva de empregos, porque o município de Camaquã não tinha liberação para abrir aos domingos. Olha, Gil... Tu tem conhecimento de alguma empresa que deixou de vir instalar por esse motivo? Olha, talvez pode ter acontecido e pode acontecer ainda isso também de alguma empresa querer se instalar em coisa. Mas o primeiro ponto que eu quero abordar, eu não fujo dos meus compromissos. Eu posso sofrer, pode me criticar, quem quiser. Eu assumi um compromisso com o comércio, com as pessoas que trabalham no comércio, inclusive com empresários, que eu seria contra a abertura do comércio aos domingos. Ponto. Enquanto eles não vierem para mim e chegarem a dizer que eles mudaram a posição deles, eu vou ficar com a minha posição firme. Que eu tratei com eles, eu vou cumprir. A questão de gerar emprego ou não, eu não estou vendo isso, as pessoas dizendo, eu vou ganhar mais. Se fosse assim, terça-feira nós ia ter uma multidão, nós vamos ter uma multidão, se for assim, pedindo lá para abrir o comércio nos domingos. Nós vamos ter uma multidão lá, terça-feira, pedindo, o vereador Vinícius está errado, nós queremos que abra no domingo o comércio, com plaquinha lá. Nós estamos arriscando ver o contrário. Nós estamos arriscando ver um tanto de gente lá, manifestando que não querem. Hoje em dia, Gil, nós vivemos hoje numa sociedade doente. A depressão é um mal que toma conta de muitas famílias. Por quê? As pessoas vivem esgotadas, vivem exaustas. Elas trabalham geralmente de segunda a sábado, meio-dia, ou sábado à tardinha, de pé. De pé, muitas vezes escorada num cestinho de roupa, ou num caixa, de pé. Se coloca no lugar de uma pessoa dessas. Se coloque no lugar de uma pessoa dessa. Então eu sei que tem muitos debates, alguém que diz a geração de emprego, a atração de novas empresas para o município, enfim, mas não adianta tu pensar em atrair empresa, atrair uma série de coisas, dali a pouco tu não ter o funcionário, tu ter o funcionário doente, tu ter um funcionário te colocando atestado na empresa toda hora porque ele está esgotado, ele está com depressão, ele está com problema na família porque não vê quase o filho, não vê quase o esposo, não vê quase a esposa. Então, isso tem que ser levado para o debate. Essas coisas têm que ser analisadas. Eu sei que se nós conseguisse dobrar o número de empregos em Camaquã seria muito bom. Mas e se nós dobrar o número de doentes em Camaquã também? Como é que já vai ficar o nosso hospital que já está aí sofrendo, nosso posto-saúde sofrendo, a nossa UPA sofrendo? Como é que vai ficar? Porque nós vamos ter uma sociedade doente. A pressão psicológica em cima das pessoas vai ser muito grande. As pessoas não... Hoje já está difícil, está tudo muito corrido para te ter uma vida em família, com os filhos, ter um momento... A questão financeira mesmo, que tu diz, não ganha muito não para trabalhar no domingo. Tu vai ter a tua folga no meio da semana.
Então, financeiramente, isso não vai, sabe, melhorar muito no final do mês no salário desse funcionário. Porque se melhorasse muito, eles seriam favoráveis à abertura do domingo. Bom, vereador, tá chegando muita pergunta aqui. Bem polêmico, é uma coisa bem polêmica. Inclusive, eu disse, nós estamos abordando um assunto polêmico, mas nós temos outros tantos, tão polêmicos no Código de Posturas, Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, tem algumas questões que eu não posso deixar de te questionar, tá, sobre o Código, porque como você está na frente dessa comissão, você já leu todo ele, né, essa proposta, então tu vai colaborar muito com outros aspectos mas só pra vale importante, Gil, eu colocar o seguinte, pessoal, nós teremos essa audiência pública terça-feira às 19 horas no SESC. Por que no SESC? Porque é maior. Porque o Coliseu, ele tem menos espaço e nós estamos pensando nas pessoas, acolher bem essas pessoas. Tem um lugar lá para poder ficar mais acomodada, lá numa cadeira, para poder prestar atenção. Já estamos fazendo à noite para ter mais participação das pessoas. E as pessoas também, a gente tem que lembrar que trabalharam durante o dia, então eles têm que estar mais acomodados lá no SESC. Então a gente achou esse lugar mais amplo e para receber melhor as pessoas. Então é terça às 19 horas no SESC. E a gente fala, isso é o esboço. Nós estamos colhendo, né, sugestões, críticas, se tiver alguma coisa lá que não está ainda bem, esse é o momento para a gente ouvir as pessoas. Aquela pessoa que trabalha no comércio, aquela pessoa lá que mora lá num determinado bairro, que talvez a calçada lá dela tenha algum problema. Então, é o momento dela se manifestar. Dela colocar o problema que ela está enfrentando e ver se a gente consegue contemplar dentro do Código de Posturas essa demanda dela. Bom, Vinícius, a gente deixou bem claro aqui, tanto na entrevista contigo quanto com a Carla, a importância de que a comunidade se manifeste. Isso. Até mesmo os próprios funcionários desses estabelecimentos comerciais. O momento deles dizerem se querem ou não é nessa audiência pública que vai acontecer na próxima terça-feira. Mas eu preciso falar contigo sobre outros temas relevantes nesse código, que um deles é sobre o transporte público no município de Camaquã. Sim. A gente ouve reclamações de que o município de Camaquã não incentiva o transporte coletivo, por exemplo, que diversas empresas acabaram quebrando e de que as que estariam operando estariam com muita dificuldade. Esse Código de Posturas, ele trata alguma coisa sobre incentivo às pessoas utilizarem mais o transporte coletivo na cidade de Camaquã? Não, ele não trata de incentivo. Ele trata de regramentos para o transporte. O que seriam Hoje nós vivemos numa cidade que não tem mais regramento nenhum. Se tu falar com o pessoal ali do supermercado, das lojas, eles vão debater a questão do comércio ambulante e comércio ilegal. Que grande parte do comércio, não são todos, tem muitos ambulantes aí que estão dentro do regramento, são comércio ilegal. Hoje nós não podemos aceitar que uma pessoa se instale na frente de uma loja de confecção para vender roupa. Agora no transporte a gente está aceitando. A gente está aceitando que uma pessoa pegue um veículo aí e não seja taxista, não é de empresa de ônibus, não é do aplicativo e sai largando cartãozinho. Eu sou motorista. Muitos até sem carteira de habilitação. Isso tem acontecido em Camaquã, motorista sem habilitação? Já aconteceu, inclusive já pegaram um motorista sem habilitação, estava com vários problemas. Isso recentemente? Já faz um tempo agora, isso foi ano passado que aconteceu. Porque isso é uma questão grave, né? Você imagina uma pessoa que não conhece a legislação. Então, o que acontece? Hoje, o transporte clandestino é um problema que tem que ser enfrentado. Aí alguns dizem, mas tem que deixar o pessoal trabalhar. Tem, mas ele tem condições de trabalhar. É só ele entrar dentro da plataforma. E quando me levantei na questão lá atrás, o pessoal que era dos aplicativos, de várias plataformas, não entenderam o que eu queria. Achavam que eu estava contra eles. Não. Nós queremos que seja regulamentado igual é o comércio aí na cidade. Hoje nós não permitimos alguém para vender, chegar na frente do supermercado e vender alimentos ali na rua. Bom, o transporte, a gente também tem que ver. Uma pessoa, qualquer um faz um cartãozinho de visita e sai dizendo, estou trabalhando de transporte. Você está se referindo àqueles que não estão fazazendo corrida, não são taxistas, porque não se são fossem taxistas, ia ter não são empresas de ônibus. Por que quebrou a maior parte das empresas de ônibus hoje? Porque diminuiu o pessoal, lá atrás diminuiu o pessoal, e aí as empresas não conseguiram mais seguir. E uma série de leis também que foram criadas, também algumas leis, que prejudicaram bastante as empresas de ônibus. E o taxista hoje está indo mais meio que na força, sabe? Ele paga imposto, ele tem uma série de compromissos que ele tem que fazer.
O pessoal que trabalha nas plataformas dos aplicativos também, eles têm uns regramentos que eles têm que cumprir, mas aí no mesmo momento ele está perdendo vários, porque dali a pouco quando ele vê um carro aí, chega um carro muitas vezes até sem condição, pega o passageiro que ele ia levar e leva, sei lá por que valor, porque não está dentro de uma plataforma e não tem um limite, não tem uma tabela, não tem nada. E a então existe muito. E a fiscalização? Porque eu te pergunto o seguinte, o Código de Posturas, ele diz o seguinte, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, se você não deve fazer tal coisa. E a fiscalização, em que ponto ela entra no Código de Posturas? Ali a gente vai ter agora o fiscal do Código de Posturas, a prefeitura, não sei quantos serão necessários, as pessoas poderão reclamar para esse pessoal, e esse próprio fiscal de posturas agora, quando ele achar uma publicação em alguma rede social, ou um cartãozinho de visita dizendo, olha, fulano de tal faz corrida, não existe isso, é no aplicativo. Tu tem hoje as plataformas, tu entra no aplicativo, tu chama o táxi, ou tu pega o ônibus. Ele vai ter que agir, porque ali dentro do Código de Posturas vai ser regrado agora. Isso tem um regramento. Ser criado essa função, sim, então. Tá dentro do Código de Posturas agora. E tem sanções, tem as sanções ali, as multas, tudo que vai ser aplicado. E isso tem que ser, porque isso foi solicitado para nós e nós estamos colocando. Porque não adianta a gente dizer que o Vinícius Araújo, a partir de hoje, não vai mais poder utilizar calça marrom. Exatamente. Mas quem é que vai fiscalizar o dia que ele tiver? Quem é que vai autuar ele? Porque hoje, quem poderia fiscalizar isso? Poderia ser a Brigada Militar e os nossos agentes de trânsito. Mas foge um pouco deles também, né? Porque hoje tem muitas coisas que é proibido. Aquele luminoso nos veículos de transporte, tanto estando na plataforma ou não, é proibido. O que diz o nome da o nome da plataforma é proibido. É proibido na lei federal, é proibido. E hoje tu sai aí, tu vê, não precisa nem ser à noite, nem dia de chuva. Durante o dia tu vê aquilo passar. Se um táxi hoje pegar e colocar um luminoso dentro do carro, que ele é táxi, ele é proibido. Então, isso é proibido. O que é permitido? Aquela escrita na porta do veículo. Você colocar da plataforma dele, aquela propaganda, aquilo é permitido na parte externa do carro. Agora, luminoso, essas coisas é proibido. É proibido tu fazer o teu anúncio com cartão de visita. A não ser que seja a plataforma. Ó, fulano de tal, Uber, o outro, o imóvel, sei lá o quê. Então, se ele está na plataforma, a pessoa já vai chamar ele ali, ó, no celular. Não existe tu ligar para a pessoa e chamar a pessoa. Não existe. Isso é contra a lei. Se nós estamos querendo criar regramento para tantas coisas, nós temos que enfrentar isso daí também. Então isso vai ser um debate, vai gerar um debate muito grande também, porque o pessoal está nos pedindo, principalmente taxistas e o pessoal das plataformas de corridas aí de Camaquã, dos aplicativos. E no que diz respeito a construções de novas edificações na cidade de Camaquã, o que isso trata? Porque eu vi aqui alguns comentários, o pessoal perguntando, mas por que não pode ter prédio em determinados locais no município de Camaquã? Aí a gente viu aquela discussão recentemente de algumas praias lá no litoral norte. Sim. Não, mas tem que ter uma limitação porque senão vai dar sombra na praia e tudo mais. Claro essa que parte, não tem Gil, praia. Essa parte nós não vamos abordar dentro do Código de Posturas. Ela já está no plano diretor. Então nós temos que fazer um código de posturas bem enxuto, bem enxuto. Poderia estar dentro do código de postura, mas nós vamos repetir. Porque nós não podemos fazer uma colocação dentro do código de postura que vem em enfrentamento a alguma outra lei que já existe. Então nós temos o código de edificações, nós temos o plano diretor. Então o que está lá no código de edificações e no plano diretor, não precisamos repetir dentro do código de postura. Sim. Nós temos que fazer um código de postura de fácil entendimento para as pessoas. As pessoas lerem e entenderem a lei. A questão do lixo mesmo. Pois é, o que diz o lixo do Código de Postura? Nós temos uma cidade aí que é uma vergonha. É uma vergonha, tu sai em direção ao Cordeiro aqui, tu passa vergonha, é uma entrada da cidade. E dentro dos bairros também, né? Se tu sair pro nosso interior aqui, Passo da Vitorina, ontem eu ainda conversava com o pessoal do Passo da Vitorina ali, Capitão Jango, tu sai aqui em direção ao Cordeiro, como eu falei, toda essa região do interior, as pessoas, galpões. Eu fui visitar um amigo nos galpões, e ele me disse que até um caixão atiraram pouco tempo atrás na estrada. Tá, vereador. Da onde que saiu, eu não sei. Mas aí tu olha, Gil, nós temos o nosso aterro sanitário ali, que é só tu ir ali e levar o teu descarte. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, vereador, porque assim, a Rádio Acústica FM esse ano, com muita alegria, a gente completou 15 anos de história. Nesses 15 anos, eu perdi a conta de quantos secretários municipais do meio ambiente já passaram pelos microfones da Rádio Acústica FM, e durante esses 15 anos a gente está relatando esse problema. E a gente não viu mudança nenhuma, nem da conscientização da população, que isso está faltando, acho que é o primeiro lugar. É claro que
No que diz respeito à prefeitura, eu acho que está faltando uma fiscalização a contento. Eu não posso dizer que não falta, Gil, porque até tu está dizendo 15 anos e eu também sei de vários debates. Não é do atual governo, nem do anterior e nem do anterior. Não estamos falando em partidos políticos, isso. Só que o que acontece é o seguinte, em meio a toda essa discussão, a gente nunca viu uma fiscalização a contento. Mas fiscalizaram, tem fiscalização, mas não é suficiente aquela fiscalização que tem. E a gente não está vendo uma conscientização por parte da população que se eu colocar um lixo hoje na frente da casa do vereador, eu estou estragando a minha cidade. Exatamente. A visibilidade da minha cidade está sendo prejudicada. Isso. E isso está faltando. E aí a pergunta é a seguinte: esse código de posturas de Camaquã, o que ele estabelece no que diz respeito à fiscalização? Porque até poucos anos atrás as pessoas não utilizavam cinto de segurança na área urbana de Camaquã. Só começaram a utilizar o cinto de segurança quando começaram as primeiras autuações. Porque até então, cinto de segurança é só quando eu for ir para Porto Alegre na BR, o que Exatamente. não é. Então as pessoas só passaram a cuidar essas questões quando começaram a ser autuadas. E o que diz o Código de Postura sobre isso? Hoje o Código de Postura trata sobre essa questão e ela ali dentro do Código de Postura tem as sanções, inclusive as multas, que são aplicadas para quem descartar o lixo irregular. Então nós temos dentro do Código de Posturas isso regrado hoje, só que o que nós precisamos, né, Gil? Nós precisamos também que o Poder Executivo faça sua parte. Eu estou vendo agora ali que o Leco assumiu a Secretaria da Infraestrutura e o prefeito Abraham tiveram reuniões e eles já estão começando a bater em cima dessa questão do lixo. Porque é complicado, sabe? Para um executivo, alguém que está na coisa, tratar essa questão de multa e coisa. Mas se tu não multar, Gil, tu não resolve. Infelizmente as pessoas só entendem a partir do momento que pagou a multa, na hora que ela for jogar, ela vai pensar assim, eu posso tomar uma multa de novo. E aí doer no bolso. Vai ser, porque infelizmente essa questão do lixo é uma questão bem séria e chega a ser grave aqui no nosso município pelo tanto de horrores que fazem, sabe? As pessoas andam quilômetros para descartar a carcaça de refrigerador e de televisão em qualquer lugar aí. Isso não pode. Eu fiz uma rápida pesquisa no site da Acústica e eu me lembrei que no ano de 2019 o secretário de Infraestrutura no município era Luiz Carlos Evangelista. E ele participou de uma entrevista aqui e ele fez um cálculo sobre a quantidade de óleo diesel gasta no ano por parte da prefeitura, tanto as máquinas, tanto a caçamba, que vai e volta toda hora carregando aquele entulho todo. Num ano, ele conseguiria ir para o Rio de Janeiro com aquela quantidade de combustível e voltar do Rio de Janeiro. Ou seja, é um dinheiro público que eu que estou colocando lixo na rua, que estou descartando de forma irregular, dinheiro, é das pessoas. É um dinheiro que daqui a pouco poderia nós ter uma frente de calçamento naquela rua. Exatamente. Ou uma melhoria no posto de saúde. Pode ser aproveitado em outra área. Gil, por isso que o executivo tem que enfrentar isso. Tem que enfrentar. No primeiro momento vai ser polêmica, as pessoas vão reclamar, mas eu fui multado porque eu joguei uma sacola de lixo lá não sei aonde, não sei o que tem. Mas não adianta. A gente já debateu, tu estava falando de 15 anos. A gente já debateu isso tanto tempo e as pessoas não aprendem, então a gente vai ter que fazer. Porque é uma minoria, sabe? É uma minoria. E essa minoria que estraga tudo, né? Deixa a cidade com esse aspecto. Deixa eu agradecer os colegas aqui da Acústica que me disseram, Gil, em 2019 o município era menor que hoje. Isso significa que hoje nós teríamos um valor muito mais alto do que naquela época, né? Exatamente. Poderia ser utilizado. É muito lixo, a gente tira a base na casa da gente, quanto de lixo a gente produz, e se a gente descartar de forma irregular, tu imagina quanto de cidade que tu suja com esse lixo. Então a questão do lixo é mais um debate que nós teremos, mas essa daí a gente já tá, acho que ninguém vai se levantar contra, eu acho que não vai dar polêmica. Nós temos a questão do transporte que eu falei, a questão do comércio que a gente acredita que está pacificado. A gente já teve reunião junto com as entidades e a questão do domingo, eu acho que já está encaminhada para não haver o trabalho nos domingos, né? Então, questões que estão praticamente pacificadas, mas tem o debate, a gente quer ouvir as pessoas. Esses pontos seriam os principais do plano ou tem mais alguma questão que também... Temos o comércio ambulante. Temos o comércio ambulante que nós temos que não podemos fugir do debate dessa questão, porque a gente sabe que ambulante ele tem que estar circulando, Gil. Então nós temos situações aqui no município que a pessoa chega e se instala ali e parece que o ponto é dela. E já amarra lá numa árvore, não sei o quê, e puxa numa parede, pendura na parede as coisas, dali a pouco estaciona um caminhão e larga móveis aí numa esquina e sai vendendo, ou chega um caminhão carregado de chocolate ou abacaxi e fica ali vendendo. Isso não é ambulante. Isso não é ambulante. O comércio ambulante ele tem que ter o regramento daquilo que a lei
possibilita para eles. Eu achei interessante aqui um posicionamento de um ouvinte falando, você citou agora há pouco a contratação de fiscais de posturas no município de Camaquã. Mas temos um concursado que vai ser chamado. É? Sim. Já tem? E tem um concursado. E aí, eu acho que orçamentária para que isso entre em vigor? A partir do momento que nós tivermos um código de posturas em funcionamento, eu acho que essa pessoa... Eu não sei porquê, talvez a prefeitura já poderia ter essa pessoa já trabalhando, sabe? E vai ter que ter outras pessoas junto, porque uma pessoa não dá conta. Não dá conta. Hoje os agentes de trânsito é um número pequeno. E essas pessoas, eu estava falando com o pessoal ali, para quem é que nós vamos ligar? Nós temos que ter um número para esses fiscais, quando acontecer uma coisa que a pessoa vê, olha lá, descartaram o lixo aqui. Foi fulano. Tem que ter um contato com esse órgão de fiscalização para ir até o local e executar. Porque se a pessoa também não fazer o serviço dela correto, não aplicar as multas, sanções que tem que ser aplicada com uma infração no Código de Posturas, ela também corre o risco de perder o próprio cargo dela, né? Porque ela está ali para fazer o serviço dela. Se ela é fiscal do Código de Posturas, ela está fiscalizando, ela tem que fazer a fiscalização da maneira correta. Então, hoje nós temos uma pessoa que é concursada da prefeitura, não foi nomeada ainda, de Código de Posturas. Tá, e os demais fiscais, todos eles seriam concursados ou abriria espaço para a contratação de CCs? Eu acho que nesse caso aí teria que ser funcionários ou contratados, eu acho que cargo de confiança só para chefiar. Eu acho que para chefiar pode, cargo de confiança tem que ser para cargos de chefia. Chefiar a equipe, eu acho que tem que ter contratos enquanto não fazer o concurso para mais fiscais de Código de Posturas. Vinícius. Porque um é insuficiente. Os colegas já estão sinalizando que a gente passou longe do nosso espaço aqui de entrevista e a gente precisa ir para o intervalo. Nós temos muita coisa para debater. Nós temos a questão dos food trucks, que nós temos que debater, o pessoal quer trabalhar, o pessoal quer trabalhar dentro da legalidade, mas tem que ter regramentos, entendeu? Tem que ter regramentos, tem que ter locais, tem que ter, não dá para ir deixando, sabe, chegar e se acampar em qualquer lugar. Então, tem muito debate dentro do Código de Posturas que é importante a participação das pessoas. Nós temos a questão das calçadas. A pessoa chega em cima da calçada e larga alguma coisa em cima da calçada, atrapalha, larga um monte de resto de obra. A questão das araras do comércio. O pessoal aí que é empresário, que trabalha no comércio, tem aquelas araras, aquele produto exposto na calçada, vai ser debatido, hein? A gente quer te ouvir também por que tu faz isso, qual é. Eu tenho meu entendimento, aí não é o vereador presidente da comissão de novo. Eu entendo, se não está atrapalhando o passeio público das pessoas, não tem problema nenhum. Agora tem gente que pensa diferente. Pensa que tem que tirar tudo. Eu acho que se não está atrapalhando o passeio das pessoas, dali a pouco a calçada dela tem 3 metros de largura, e ali tem uma coisinha bem perto da porta da loja, que não vai atrapalhar. Então é debate, sabe? Cada um vai ter um posicionamento. Nós temos nossos colegas vereadores também, que dali a pouco pode entrar com uma emenda no Código de Posturas lá na frente, depois desse debate todo. Algum segmento pode procurar eles também. Então hoje nós temos 3 vereadores à frente da comissão. Nós estamos conduzindo os trabalhos. Agora, fora dali, tanto eu como o vereador Vitor e a vereadora Marisete, nós temos nosso posicionamento como vereador. Nós também temos as nossas vontades que o pessoal que nos procura para pedir, né, solicitar. Que lá na frente a gente vai ter que debater isso. Eu falei aqui da abertura nos domingos. Falei que eu, vereador Vinícius, sou o contrário. Sou contrário e não tem como eu mudar minha posição de momento. Não tem o que me faça eu mudar. A não ser que o pessoal chegue lá na terça-feira e diga, olha, nós queremos que abra o comércio no domingo. Aí eu mudo a minha posição. Fora isso, eu não tenho como mudar no momento. Vinícius, obrigado pela tua disponibilidade de vir conversar com os ouvintes da Acústica hoje. Um bom final de semana. Eu agradeço, Gil, e volto a dizer, o que vai ser apresentado é um esboço. Não quer dizer que não pode ainda ser alterado. Pode ser alterado. Se a gente entender lá com o debate que tem que ser alterado, vai ser alterado. Pessoal da causa animal também, a gente tem um debate muito forte na causa animal. Questão das carroças, questão do animal dentro do estabelecimento comercial, enfim, tem tanto debate, tanta polêmica dentro do Código de Posturas, que talvez nós não iremos conseguir debater tudo na terça ainda. Mas se for preciso, a gente faz mais outras reuniões. Agradeço aqui o espaço da Rádio Acústica e estou à disposição sempre que possível. 10 minutos.